Renascença, Porto, Gaia, Matosinhos, 93.7. Muito bom dia, bom fim de semana. Sexta-feira é sempre o dia de Visto de Fora. Há muito para falar, porque esta é a análise aos temas da semana, vistos por dois jornalistas estrangeiros, a Begonha Inigas, o Olivier Bonamici, numa conversa moderada pelo Miguel Coelho. Bom dia a todos. Olá, bom dia Paulino, bom dia a todos, bem-vindos. Bom Mais dia. esta edição do Visto de Fora é a última antes do Olivier e da Begonha irem de férias. E, antes de mais, aqui com alguma inveja, não é? Mas vamos realmente ao que importa, que é saber que planos têm, Begonha. Como é que vão ser as férias? Olha, este ano acho que para todas as persoas as férias são um bocadinho caóticas, não é? Normalmente, eu pelo menos na minha família, sempre estávamos a fazer planos de viagens por volta do mês de abril, mês de março, às vezes. Mas este ano é tudo sobre a hora, não é? Por cima da hora. E então acho que, sobretudo, vai dar para descansar. Eu até agosto não vou pegar realmente no descanso, o que são as férias, mas será sobretudo descanso e será, como sempre, entre nós, entre Espanha e Portugal, na Península Ibérica, porque sim, porque vai ser assim. Sim, e tu, Olivier, o que é que tens previsto? Pela primeira vez desde que vivo aqui, não vou passar nem sequer um dia em França. Portanto, normalmente eu aproveito o verão para visitar a minha família, só que este ano não é por causa tanto do Covid, mas enfim, incompatibilidade de férias com alguns membros da minha família, e por isso vou ficar aqui, Sintra, Peniche, Alentejo, Ribatejo e Algarve. Estás Portanto, a dar vai ser uma viagem- pistas. Estás a dar pistas, Oliveira. Vai ser uma viagem dentro do país. Estou super contente para isso. Sim, promete. Vamos aguardar que tenham realmente boas férias, mas antes disso, temos aqui ainda mais uma edição do Visto de Fora para oferecer a quem nos segue aqui todas as semanas. E convém antes de mais lembrar que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. E que, portanto, aqui falamos também todas as semanas da atualidade europeia, sendo que este final de semana fica sem dúvida marcado pelas imagens que nos têm chegado da Alemanha, com graves inundações a deixar um rastro de destruição. Há já quase uma centena de mortos e mais de 1000 desaparecidos, numa altura em que, por sinal, a chanceler alemã está de visita aos Estados Unidos, e era um pouco por aí que eu queria ir, Begonha. Até que ponto é que esta catástrofe, pela dimensão que tem, pode ter até consequências políticas, porque a Alemanha está a apenas 2 meses das eleições legislativas. Sim, sin dúbida, este tipo de catástrofes, como aconteceu tamén cos incendios en Portugal en 2017, sin dúbida que teñen moitas consecuencias, primeiro na opinión pública do país e depois poden ter consecuencias políticas. É verdade que a Merkel está de saída, non é? Mas agora as consecuencias poden estar precisamente en que a determinados partidos, se callar os partidos máis verdes, máis ecologistas, poden até gañar máis espazo na propia Alemanha. E depois que todo isto eu acho que serve para ver que realmente as mudanzas climáticas e o clima sí que se debe pôr na mesa dos programas electorais. Por iso que isto sí que debe, e imagino e espero que teña consecuencias nos programas electorais dos candidatos na Alemania, e depois debemos ollar nos europeos, o resto dos países da Unión Europea, precisamente para o que está a acontecer na Alemanha, para que nos nosos gobernos, os gobernos europeos, os programas da mudanza climática e todos estes temas estexan na primeira liña, porque sempre fican na segunda, fican moito ben no papel falar disso, mas depois se faz pouco. Já voltamos a esse tema, mas primeiro queria também ouvir o Olivier sobre as eventuais consequências políticas e eleitorais que esta catástrofe, que é já considerada a maior desde a Segunda Guerra Mundial, pode vir a ter na Alemanha. As questões ligadas ao clima vão estar no centro das eleições da campanha na Alemanha. Para já, porque aconteceu esta tragédia, e além disso, porque a Alemanha, ao contrário de Portugal, tem um partido ecologista dos verdes muito forte. Agora, resta saber como é que a CDU vai reagir, porque a CDU é favorita nas sondagens, e a CDU vai ter, como é evidente, que encontrar um justo equilíbrio, porque vai ter que ter muito cuidado, porque uma parte do seu eleitorado poderá eventualmente votar para os verdes se não integrar esta questão do clima nas suas propostas de forma muito mais forte.
E, aliás, o candidato o favorito, Armin Laschet, a sucessão de Angela Merkel, já percebeu isso. Ele já, no seu discurso, tu começas a ver que ele fala cada vez mais desta questão do clima. Portanto, é evidente que este momento dramático para a Alemanha vai marcar a vida política alemã e não só. Eu acho que vai ser a vida política europeia nos próximos tempos. Sim, aliás, as consequências da Alemanha poderão ser especialmente graves, mas também alguns países vizinhos, incluindo a Bélgica, onde há também um grande número de vítimas mortais, também os Países Baixos, etc., também sofreram os efeitos destas inundações inesperadas e que são realmente atribuídas a fenómenos extremos provocados pelas alterações climáticas. E isto tudo acontece na mesma semana em que a Comissão Europeia aprovou um pacote de medidas considerado ambicioso para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em pelo menos 55% até 2030. Parece-vos que é execuível e que acontecimentos como este, na linha do que dizias, Begonha, pode ajudar também as opiniões públicas a pressionarem os decisores para que de facto possam implementar estas metas? Acho que é adequado, chega no timing perfeito e é bom ser ambicioso. Os políticos deben ser sempre ambiciosos. E por que non ser ambiciosos nun tema tan importante como a protección precisamente do noso medio ambiente e a protección climática na Europa e as mudanzas que poden surxir? Todos estamos a viver estas mudanzas, estamos a sofrer estas mudanzas até no que está a acontecer con o tempo neste verão, por exemplo, non é? Todo isto ten moito a ver con estas mudanzas climáticas. Estes días tan incertos, pasamos de ter moito calor a días de moito frío, non ficamos máis de 3-4 días con unha temperatura, digamos, estável, e depois en países tan desenvolvidos, os países máis desenvolvidos da Europa, como é o caso da Alemanha, da Bélxica, da Holanda, tudo isto estamos a ver que non ter feito os traballos de casa neste tema está, sin dúbida, a ter estas consecuencias terríveis. Que as inundações sempre existirán, sempre, mas cando as coisas se facen ben, se callar non acontecen en momentos, en timings que non deberían acontecer. É moito habitual, se callar, no fin de agosto, mas non é habitual, por exemplo, no mes de xullo, este tipo de inundações así. Que é o que está a acontecer? É o que todos nos temos de perguntar. Por iso, este pacote aprobado pela Unión Europea é importante e esperemos que se possa cumprir até 2030 este objetivo de reducir pelo menos un 55% as emissões de gases de efeito estufa. O que faz também da União Europeia, Olivier, uma espécie de consciência moral a nível mundial neste domínio, não é? Sim, e há em cima da mesa uma proposta que eu acho super ambiciosa, que é a tal proposta de proibir a venda de carros a motor térmico a partir de 2035. Mas esta proposta, ela mostra tudo o que é a ambição e o cuidado que temos de ter. A ambição, porque de facto isso será uma revolução. Será uma revolução, pura e simplesmente, não é deste instrumento do nosso dia a dia que é o carro. Mas cuidado, porquê? Porque por trás disso também existem postos de trabalho em causa. Existe uma economia em causa. E para isto existe a palavra que chamamos da transição ecológica. E não é por acaso que o dinheiro da Bazuca, por exemplo, está uma grande parte destinado para isto. Ou seja, se a partir do momento decidimos que o clima deve ser uma prioridade, não podemos também esquecer que há pessoas que dependem, o trabalho deles depende desta indústria toda e não podemos fechar os olhos perante estas pessoas. Ou seja, para mudar os nossos hábitos, para comprar carros diferentes, para mudar os nossos hábitos, também tem que haver compensações, tem que haver o tal dinheiro importantíssimo da transição ecológica. Sim, não vai lá com o estalar de dedos. Falávamos agora um pouco da situação da Covid a nível europeu. Begonha, em Espanha, a situação continua a agravar-se. Pergunto se tem havido discussão sobre a obrigatoriedade da vacina Covid, como temos ouvido em vários países? Sí, estás a discutir. Isto é un tema, temos falado sobre este tema moito nas últimas semanas, foi Olivier que puse aquí sobre a mesa este tema desde as semanas, non é, a falar da França. Sim, aprovado em França. Exatamente, mas que en España xa se está a falar precisamente desa obrigatoriedade da vacina, sobre todo
em setores profissionais chave, como é o caso dos profissionais de saúde, não é? E como é o caso dos trabalhadores também das residências, dos lares de idosos. Portanto, sim, em Espanha também há bastante adesão, como acontece em Portugal, é uma boa coisa a vacinação em todas as cidades, não é? Nas que já está aberta e se permite essa vacinação, mas sí que se está a insistir muito precisamente porque como estão a subir muito os casos de novas infecções, não é? Entre os jovens, Pode ter sobretudo. de ser o próximo passo. E claro, o próximo passo, sem dúvida, e eu acho que vamos ir mais ou menos a par neste caso, tanto Portugal como a Espanha. Em França, depois do anúncio da medida, como é que ela foi recebida, Olivier, de tornar obrigatória a vacina para os profissionais de saúde e para os cuidadores de idosos? É assim, há duas medidas que ele tomou. Primeiro, a vacinação obrigatória. De uma forma geral, os franceses já aprovaram esta medida. A outra parte que ele anunciou, uma revolução também, porque são medidas muito mais restritivas do que em Portugal, que é, a partir do mês de agosto, teste certificado digital nos cafés, nos restaurantes, todos os dias da semana, etc. Resultado, uma chuva de chamadas para serem vacinadas. Ou seja, se o objetivo de Macron foi esse, o resultado é extraordinariamente positivo. Porque, de facto, a grande revolução em França, com medidas muito mais fortes do que em Espanha e em Portugal, no que diz respeito ao certificado digital, porque em França há tudo, em todos os sítios, centros comerciais, cafés, restaurantes, todos os dias da semana. Claro que as pessoas viram estas medidas, querem ser vacinadas. E, aliás, eu acho que foram 2 milhões de franceses nos últimos dias que ligaram. 70% destes 2 milhões são jovens. Ou seja, pessoas que se aperceberam, mas espera aí, eu também quero ir ao café, eu também quero ir num bar, e a única forma é, de facto, através da vacinação. Agora, só para fechar em relação a isso, há um debate em França, e vamos falar disto em setembro, quando vamos voltar, e vamos ver se não vai haver em Espanha e em Portugal também este debate, que é não só a vacinação obrigatória para profissionais de saúde, mas já se fala da vacinação obrigatória para toda a gente. Sim, isto sim, é um sim. debate. Vamos deixar sobre a mesa para falar. Exatamente. Sim. Isto é um debate que na Europa já se fala um pouco. Não é ainda maioritário, discurso maioritário, mas já começa a haver algumas pessoas que acham que teremos que passar Sim. por isso. Deixa-me só voltar aqui à Espanha, porque o Tribunal Constitucional veio, entretanto, dizer que o primeiro estado de emergência foi ilegal em Espanha e uma das consequências é que agora a Begonha vão ter de ser devolvidas multas, não é? Sim. Que foram na altura pagas por quem não cumpriu as normas que estavam em vigor. Isto é uma grande atrapalhada. Sobretudo foi uma decisão polémica, não é? Porque estiveram muito divididos os juízes do Tribunal Constitucional espanhol, não é? E ganhou esta decisão por pouquíssimo, não é? E então isto chega numa altura na que o Pedro Sánchez fez uma grandíssima remodelação do seu governo, da sua parte, a parte socialista do governo de coaligação, não é? Entre as pessoas que foram substituídas foi precisamente substituído o ministro de Justiça, não é? O que fez todo dos indultos para os independentistas da Catalunha. Portanto, isto chega num momento complicado e então isto supoe o que se está a falar nestes dias nos mídia espanhóis é que o que vai acontecer com as pessoas, como tu estavas-me a perguntar agora, que foram multadas na altura. Eu lembro cá que o primeiro estado de alarma, em Espanha é estado de alarma, não é estado de emergência, equivale, é a mesma coisa. Durante 3 meses, as crianças, por exemplo, foram proibidas de sair de casa. Foi um confinamento 100%. Total, como aconteceu também na Itália, mas no caso da Espanha... Sim, mas foi quanto isso, nada a fazer, não é? Já está, nada já a está. fazer, mas a ver que o que acontece, como é que se vai agora legislar para poder devolver, por exemplo, dinheiro, porque há pessoas que podem recorrer, pessoas que se calhar foram multadas, que consideram que essa multa não tem sentido, e então, como é que se vai fazer isso? Não, Então, é um é um precedente, problema. porque se eventualmente viesse a ter de ser colocada a questão de um novo confinamento, por exemplo, poderia ser um bico de obra. Sí, não no, é? e Como se está-se diz em a ver, Portugal. por exemplo, en España agora está-se a plantear en diferentes comunidades autónomas, lembro que cada comunidade autónoma ten as súas propias competencias para legislar en materia COVID, non é? Sim, que já voltaram outra vez a decretar recolheres obrigatórios, Sí, etc. estáse sim. a tentar iso en algunhas comunidades autónomas e por iso estáse a pôr sobre a mesa este tema. É constitucional, non é constitucional sin estado de alarma poder facer isto? En fin, tudo isto Torna agora ainda mais confusa a situação. confusa a situação. sem dúvida. Deixa-me ouvir-te só, Olivier, sobre a questão de França ter anunciado que quem chega de Portugal e Espanha tem agora de apresentar um teste negativo à Covid feito nas 24 horas anteriores. Isto deve-se a quê?
Desse aumento de casos, de facto, uma preocupação da França em relação aos casos em Portugal e em Espanha, só que isto é terrível para quem? Vamos imaginar, lá, portanto, 24 horas, hoje em dia o teste tem que estar a ser negativo, antigamente eram 72 horas. Mas espera aí, daqui a pouco vamos falar disto sobre o governo português, erros que cometeu, na minha opinião, o erro português. Mas neste caso, o erro do governo francês, neste caso, eu não vou pronunciar sobre a medida em si, mas são como é que um turista que está em Portugal, por exemplo, tem o seu voo na segunda-feira, como é que vai ser testado no domingo? Como? Portanto, isto é inacreditável. Tomar uma medida em cima da hora. Tudo bem, há uma questão sanitária importante, mas um turista que está em Espanha, neste momento, um francês, está em Espanha, tem o seu voo na segunda-feira, tem que estar negativo no domingo. Não, é um prazo realmente muito curto. Mas onde é que faz o seu teste? Onde é que no domingo vai encontrar, ter em conta a loucura neste momento? É isso que eu não entendo. Quando tu tomas uma medida, tu tens que ter os meios para tal. Portanto, para estes turistas é uma situação muito complicada do ponto de vista prático. Muito bem, eu recordo que estamos no Visto de Fora com Olivier Bonamici e Begonha Inigas e que o programa é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. E por cá, como dizia o Olivier, tivemos nesta semana que passou a estreia das novas restrições à entrada em restaurantes e hotéis com a obrigatoriedade de apresentação de certificados ou de testes negativos, incluindo autotestes à entrada dos estabelecimentos. Tens alguma experiência para contar sobre esta nova medida, Begonha? O que teño a contar é que ten sido bastante difícil para min explicar en España todas estas novas medidas e restrições. Até para nós explicar cá. Imaginen, explicar sobre todo, porque como falábamos fora antes de comenzar este programa, Miguel e eu, precisamente ten habido noticias confusas, noticias que non son verdadeiras, non é? De algúns media españois, a explicar isto e que non é verdade as coisas, porque há medias que teñen publicitado, teñen publicado, tipo que, por exemplo, a obrigatoriedade de presentar os testes de antisenio, o certificado verde de vacinas nos restaurantes portugueses era toda a semana e en todo o país, e non é verdade. Então, por iso é difícil explicar aos meus ouvintes, no caso da cadena COPE, e aos meus leitores, no caso do La Voz de Galicia, realmente quais é que são as exceções, non é? Primeiro que é só a fin de semana, primeiro que é só dentro dos establecimentos, que non é nas esplanadas, até me teñen ligado persoas de España, leitores, por exemplo, teñen enviado emails aos meus editores do xornal con algunhas dúbidas e eu Já sabem, ouvintes, em caso de dúvida, é telefonar à Begonha. Non, e depois até un colega meu de COPE, da Extremadura, eu entrei en directo para Extremadura tamén, há uns días, a explicar, ele, por exemplo, está agora en Setúbal, e ele perguntaba, e então, que é o que teño de facer? E então, cada quanto tempo teño de me facer o tal autotest de antisenio? Non, tú chegas ao hotel, podes facer na hora, mas como? Na hora. E então, onde que compro? Onde que compro o autotest? Por iso eu ontem expliquei tamén bastante ben, eu tentei, pelo menos os leitores do La Voz de Galicia e os meus ouvintes da COPE, o tema de que poden comprar, desde hoxe xa se poden comprar nos supermercados e hipermercados portugueses os autotest. Mas isto en España, a verdade é que será um bocadinho de confusão. E para os turistas franceses, Olivier? Bem, o que é engraçado é que eu vivi a mesma dificuldade do que a Begonha, porque participei de uma emissão especial da rádio francesa no outro dia, quando Macron anunciou estas medidas do certificado digital em todos os restaurantes a partir de agosto, e quando preparei a emissão com a minha editora, ela enviou-me um texto, não é, das perguntas, e a pergunta era, bom, em França entra em agosto, e vocês em Portugal têm, já sabem o que é, têm medidas mais restritivas. Desculpa, mas em Portugal temos medidas menos restritivas do que vocês. Sério? Sim, claro. Então, nós é só o fim de semana e na esplanada. Portanto, o que é isto? Portanto, só o fim de semana e no interior, não? Portanto, em França, vai ser na esplanada, no interior toda a semana. Versus aqui. Portanto, faz o lançamento de dizer em Portugal, ao contrário do que os franceses acham, as medidas não são muito restritivas, e que é a realidade. Portanto, mas depois, para fazer perceber no ar, de facto, isto é muito estranho. De facto, vais dizer às pessoas, durante a semana tu podes, o interior, não sei o que mais, durante o fim de semana, não sei o que mais. E de facto é muito confuso. Agora são autoteste. Autoteste, a minha experiência própria, vou estar num hotel e o hotel, lá está a simpatia portuguesa e o ar de enrasco, o hotel que vai me disponibilizar um autoteste para mim e a minha família. Agora a questão aqui, e que eu acho um pouco inacreditável da parte do governo português, é que como é que é possível tomar uma medida, eu falava
pouco do governo francês sem qualquer preparação. É que quando tu vais dizer, tu entras num hotel, autoteste, o autoteste tem que estar disponível para toda a gente. Sim, E aliás, o governo, quando anunciou a Ok. medida, anunciou que iam ser vendidos nos supermercados Exato, e só exato. ontem é que Mas- voltou a reforçar exato. essa ideia. Mas- Só a partir de agora é que vai ser. Mas depois é outra Sim. questão. Depois é outra questão. A partir do momento, eu vou dar o exemplo da minha filha. Minha filha tem 19 anos, portanto não pode ser vacinada. Pelo menos até alguns dizem era até a partir dos 23 anos de idade, acho eu. Aos 19 anos, não pode ser vacinado. A partir do momento em que o Estado não disponibiliza isso, tu não podes depois, como é que diria, discriminar as pessoas. Eu posso entender a discriminação a partir do momento em que tu tens acesso, podes ser vacinado, tu podes, não sei o que mais. Sim, quem não queira ser vacinado poderia ter essa alternativa. Exatamente. Ou então, mas quando tu não podes ser vacinado, Certo. mas como é, tu tens que preparar isto. E isto foi feito tudo em cima dos joelhos, sem qualquer E organização. sobretudo que a responsabilidade fica em mãos dos donos dos restaurantes, dos responsáveis dos alojamentos locais. E eu, por exemplo, teño unha amiga que ten varios apartamentos turísticos en Lisboa e ela me explicaba no outro día e me dicía, oye, que eu xa desde há un ano e tal teño o check-in totalmente automático, totalmente remoto, precisamente para proteger, para tentar contágios, non é? Aos hóspedes e tamén me proteger eu. E entón eu non vexo os hóspedes e non sei como é que vou E facer agora, de agora um momento para o outro, co tem que ser o esta... responsável Claro, do hotel portanto, a fiscalizar o teste. as coisas se teñen de facer Mas- moito ben, pensar, acho que non se pensaran ben, e sobre todo, cando eu falaba con a dona do Bitouque, da que tanto falamos cá, non é? Há uns días, e ela me dixía, que isto non ten lógica, somos só tres, e entón que? Un de nós na porta a que? A E é disponibilizar os difícil testes imaginar agora, ao por fim exemplo, de nesta semana. mudança de quinzena, agora com as férias, não é? Com a chegada massiva de pessoas e saída de E hotéis. depois há outra coisa. Como é que isso se processa? E depois há outra coisa que xa se está a falar moito na España, que é a mudança da matriz de risco, non é? As coisas non están, é dizer, agora com a vacinação em Portugal, com 40 e tal por cento de pessoas, quase 41% de Sim. pessoas vacinadas, no caso de Espanha, estamos a falar xa de quase 50% de pessoas totalmente de vacinadas, avançar, Begonha, devemos mudar a matriz É de uma risco questão o para antes mais tarde, porque possível. essa decisão ainda vai ser tomada ou não. Claro, na vai reunião do demorar Infarmed, muito dia em 27. Portugal, Eu queria mas acrescentar- vai demorar muito. Eu queria acrescentar um ponto que eu acho importante em relação a Portugal, e questão disso, que é a falta de organização do governo. Vou dar mais um exemplo. Se o turismo é tão importante para a economia, e de facto ele é importante, e se nós obrigarmos as pessoas a fazerem cada vez mais testes, que eu acho que é super importante também, isto é uma excelente medida, neste caso temos que disponibilizar, fazer, por exemplo, uma farmácia, e vejo, por exemplo, no caso em Almada é pago, não é como em Lisboa, está até pago, tudo bem, ok, é pago, mas neste caso, porquê que quando nós ligamos está tudo cheio? Não estou a perceber. Né? Então, um turista que está em Portugal liga para uma farmácia, quer fazer um teste, por exemplo, para voltar no país dele, para as férias, pronto. Sim, sim, para se necessário. proteger e Porque as proteger os farmácias outros. fazem testes pagos, fazem testes que não são pagos, fazem testes que são Mas a questão é participados. que um turista que vem em Portugal tem que ter a garantia que quando volta, por exemplo, mesmo para proteger os outros durante a sua estadia, pode fazer um teste. A partir do momento em que ele vai ligar, não, desculpe, estamos cheios, é que ela é uma questão de organização que não está. Então não pode haver entidades ligadas ao Estado, que possam fazer uma testagem em massa. É mais uma questão que Mas fica no iso ar. é máis diñeiro e falta logística e falta orçamento para iso, mas se debería facer. Vamos avançar, porque há aqui algumas outras questões que marcaram a semana e sobre as quais gostaria de ouvi-los, pedindo respostas rápidas, porque, por exemplo, a pandemia veio, entretanto, agravar a situação financeira de muitas famílias, como sabemos, e uma das faces visíveis dessa situação é o regresso da construção de barracas em algumas zonas aqui nos arredores de Lisboa. A Renascença emitiu esta semana uma reportagem do jornalista João Carlos Malta que foca precisamente essa realidade. Pergunto se serão sinais, Begonha, de que apesar das garantias do governo há de facto pessoas que estão a ficar para trás. Mas isto non é unha sorpresa, sin dúbida sabíamos que unha consecuencia directa da pandemia desde há un ano e meio era precisamente aumento da pobreza. Nas reportaxes que eu teño feito, sobre todo con o Banco Alimentar, non é? As entrevistas a Isabel Xonet, eu teño estado lá varias veces ao longo deste ano e meio, e sempre a Isabel me diz a mesma coisa, isto non para de aumentar, non para de aumentar. E entón estamos a ver, temos este outro caso que o
problema das casas, o problema da habitação e o aumento das barracas. E ao pé de Lisboa, mas temos barracas desde há muitíssimo tempo. Por exemplo, em Almada temos na Trafaría, ao pé da Trafaría, non paran de aumentar as barracas. Então, este é un fenómeno que se está a repetir, que está a crecer, e explico aquí aos nosos ouvintes que non é só en Portugal. En España, precisamente, paralelamente a esta reportaxe de Renascença, en España, o INE, o Instituto Nacional de Estadística, publicou ontem un grandísimo relatorio onde diz que a pobreza en España ten crecido muitísimo no último ano e meio. Mais do 7% dos españois están en risco extremo de pobreza neste momento. Mas é que quase 20% dos españois están con algo de risco ou con un bocado de risco de contrair pobreza, non é? Sim. Então, isto está a acontecer en todo lado e na Península Ibérica, e aqui ao nosso lado. Para já dizer que dar os parabéns ao João Carlos Malta, porque para mim isto é o jornalismo, isto é serviço público até, é uma reportagem impressionante, que Sim, eu não sem tive a dúvida. oportunidade de ouvir, só li na internet o texto Muito e boa. as fotografias, é algo de um trabalho inacreditável. Sim, pode ainda ser visto em rr.sap.pt. É um trabalho inacreditável. E eu diria, sabe o que é que me chocou nesta reportagem do João Carlos Malta? É que, eu também para mim não foi uma surpresa, portanto, sabemos que por causa da pandemia e a pobreza tem aumentado até antes do Covid e tudo isso, e aí eu acho que estamos no início, e não é só, como dizia Begonha, não é só em Portugal. Bom, mas o que é que me choca aqui é ver a insanidade da situação, não é? E ver pessoas que não têm água canalizada, e fotografias assim, e depois tu vês no mesmo site, neste caso no site da Rádio Renascença, outras notícias, não é? Que fala de casos de justiça que envolvem milhões de euros. Sim. E isto, para mim, e sem ser demagogo, porque sem cair na demagogia, mas quando estamos a falar perante casos que podem estar em causa, às vezes, centenas de milhões de euros. Tanto que se falou no cartão vermelho nos últimos dias. E versus pessoas que não têm água canalizada. Uau. Sim, é um contraste enorme. Mas é por isso que este tipo de reportagem é cada vez mais importante em Portugal, cada vez mais. E por isso, Sim. mais uma vez, parabéns ao Sim, é o João Carlos. jornalismo de serviço. Deixem-me só ver também aqui um tema que também tem a ver com isto, que é a fatura dos combustíveis, que está a pesar cada vez mais na carteira dos portugueses. Para muitos também começa a ser difícil de suportar. Estão nos valores mais elevados em quase uma década, o gasóleo e a gasolina. Nos vossos países também estão assim mais caros? Están máis caros, mas non é como en Portugal, non é? A diferenza entre España e Portugal continua a ser grande, eso é nos últimos tempos, mas eu acho que o de Porque cá Portugal... o governo acusa os comercializadores Sim, de aumentarem sempre. as margens de Sim, lucro. Os sim, revendedores sim. dizem que é o imposto muito elevado que o Estado cobra. Uns aos outros se acusan, mas depois isto se nota no bolso dos portugueses, nos nosos bolsos cando vamos temos de pôr gasolina ou gasóleo nos nosos carros, non é? Consegues perceber, Olivier, porque é que é tão caro o combustível em Portugal? Bem, é assim, tem a ver com os impostos do Sim, Estado. são os impostos. Ou seja, Sim, vamos sim. ver, temos 3 países aqui. Vamos dar o exemplo, quando digo que temos 3 países, porque estou com a Begonha, há mais países. Mas Espanha, França, Portugal. Portanto, o mais barato é Espanha, depois a França e depois o mais caro é Portugal. Mas qual a razão pela qual em Espanha não sei, tem a ver com os impostos, portanto, por isso que há muitos franceses que vão se abastecer em Espanha. Agora, porquê que em Portugal é mais caro que em França ou que em Espanha? Tem a ver com os impostos. Portanto, o governo não pode dizer O que quiser. Pode dizer o que sim, pode quiser. dizer. Sim, O que quiser. Sim, mas quando eu digo o governo português não pode dizer, significa que A realidade entra pelos a realidade não é a realidade, é que os números são disponíveis para toda a gente. Portanto, para toda a gente, e tem a ver com a carga dos Fiscal. impostos fiscal que é em E Portugal. depois que Olivier. se comparamos cos ordenados en Portugal, os ordenados de Portugal, Sim, cos isso de nem se España e a fala, isso nem França, se fala. depois é que é incrível Estamos as despesas na gasolina e Apenas gasóleo. 13 minutos das 11 e ainda temos de ir ao índice de tugalidade. Índice de Tugalidade. Todas as semanas, Olivier e a Begonha explicam aqui a quem não sabe o significado de uma expressão típica da língua portuguesa. Bem, na verdade são eles que tentam adivinhar o significado e desta vez é mesmo muito fácil, como estão quase a ir de férias. Já vos imagino em belos passeios de barco. O que é, Olivier e Begonha, ficar a ver navios?
Ficar aborrecido. Não é? Não, eu acho que ficar tão assim, fácil. ficar como a pensar em quê? A sonhar. Não, Assim, não a é, sonhar. não é, ou- não é. Ficar a ver navios. Ficar a ver navios, Begonha, vá lá uma tentativa mais. Ficar a ver navios, não sei, com... Não sei. É ficar decepcionado quando esperamos obter assim alguma coisa, Mas tu queremos que alguma coisa conhecias, aconteça Olivier? e Tu ela não conhecias? aparece. Mas ultimamente Diz que não ficamos estamos a a ver acertar navios, é tão nada. fácil. Ultimamente, eu sempre, nunca acerto. É que é mesmo a expressão típica de um país como Ultimamente. Portugal, um país à beira-mar, ficar a ver navios. Olha, ficar uma vez mais a ver navios aqui no Índice de Tugalidade, Pois sim, é verdade. próximo De só em setembro. Tugalidade. E temos ainda o positivo e o negativo da semana, como é habitual. Begonha, vamos ao teu negativo? Pois o negativo ten a ver como explico isto aos nosos ouvintes, con que ás veces se nos utiliza os correspondentes, e como saben, presidín a Asociación de Imprensa Estranxeira en Portugal durante un tempo, e fico ás veces moito triste e magoada cando nos ligan, como é o meu caso, me ligaran en outro día dun canal de televisão público para participar nun especial e dizer, participar e traballar e analizar o que facemos Olivier e eu aquí todas as semanas sobre a cimeira dos países da lingua portuguesa que se está a celebrar agora que vai comenzar Sim, amanhã. amanhã em Luanda. En Luanda. E entón, como España é un país observador da cimeira, pois querían contar comigo en directo non, era grabado durante aproximadamente 1 hora. Eu penso, neste caso, están a contar con un xornalista, están a pedir que o xornalista traballe, acrescente valor ao programa, non é comentario así de algo porque publicou un libro ou porque fala da súa experiencia de correspondente. Non, está a avaliar, está a dar valor. Porque isto non é pago? Eu pergunto, por que non é pago? Que é iso de convidado? Unha coisa é convidado e outra coisa é quando Uma tens coisa é de convidado traballar. para jantar, não é? E outra coisa, isto Outra é coisa trabalho para e deve trabalhar. ser pago. Olivier, o teu negativo. O meu negativo é um negativo que afinal é positivo, mas é um negativo que é, eu conheço cada vez mais pessoas à minha volta que apanhou o Covid com 2 doses de vacinas. Portanto, é cada vez mais. Conheci mais uma amiga esta semana que portanto, apanhou o Covid, apesar de já ter levado as 2 doses de vacinas. Mas o positivo, neste caso, dentro do negativo, é que, apesar dele, neste caso, tem problema de asma, é que, por causa da vacina, todas as pessoas da minha volta que apanharam a vacina e que apanharam o Covid depois, não foram, nenhum deles, um caso grave. E é por isso que eu acho que temos que acelerar este movimento da vacinação. Sim, é um alerta muito importante. Sim. Vacinar mais do que nunca é fundamental com este agravamento da pandemia por causa das variantes. Begonha, vamos acabar em alta, vamos ao teu positivo. Pois o meu positivo son as miñas amigas. As miñas amigas portuguesas e españolas, amizade. Penso que unha persoa, Olivier e eu, é verdade, somos quase portugueses, temos quase unha costela portuguesa, mas somos estranxeiros. E acho que é moito importante a amizade. E eu teño a sorte de ter excelentes amigas, tanto portuguesas como españolas, que nos momentos difíceis son a miña familia, a nosa familia. Ter unha rede importante de proximidade e de amizade cando tens a familia moito lonxe en outro país é fundamental. Sim. E unha das coisas boas que ten este país. Olivier, de forma sintética, o teu positivo. Sintético, sou uma pessoa sádica e vou-me despedir de forma sádica. Paulino, Miguel, sou super contente, vocês continuam a trabalhar. Os vossos próximos tempos vão ser duros porque é complicado trabalhar com o calor, é complicado Obrigado, acordar de meu manhã amigo. e eu vou voar. Vou voar de férias e vocês a trabalharem. Ai, que cara, como diz as Não coisas? sei se voltas em setembro. depois Como disto. diz as coisas? Bom trabalho e tchau. E até setembro. Então. Boas férias para os Obrigado, nossos boas ouvintes. férias, Boas férias para sobretudo todos. para vocês os dois, Olivier Bonamici e Begonha Inigas, que ao longo desta última temporada, mais uma, aqui nos brindaram com a vossa companhia, a vossa sabedoria também e as vossas apreciações sobre Portugal, os portugueses, também sobre os temas europeus. Begonha e Olivier, tenham então umas boas férias. Temos mesmo de fechar aqui esta edição do Visto de Fora e fica prometido o regresso depois em setembro. Espero que aproveitem bem, na medida do possível, dado este contexto ainda de pandemia, mas é um voto extensível também a quem, como vocês, se prepara para fazer as malas e aproveitar uns dias de sol. Umas boas férias a todos. Obrigado, Miguel. Bom trabalho. Obrigada, boas férias para todos. Um abraço. Bom, e em final deste Visto de Fora, bem que podia fazer um índice de tugalidade, que é quem está fora não racha lenha,
mas estes de fora, à sexta-feira, partem pedra. Bom fim de semana, meus amigos, cuidem-se. Quando e como quiser. Na app, em podcast, no site, on demand. Renascença. A par com o mundo, impar na música.